Missa do Galo, Machado de Assis. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com umas de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses depois, a estudar preparatórios. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, mas, afinal, resignara-se. Acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e a luz deu um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia. Trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan, e fui-me às aventuras. Dentro, em pouco, estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvir bater 11 horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova, como lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho. Respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Mas a hora já há de estar próxima. Disse eu. Que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho, não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o romance dos mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Tem tempo. Você perder a noite é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perder numa noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velho que é, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte, e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se inclinado, fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. No estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muitos claros e menos magros do que se poderia supor. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo,
um tantinho curvo. Dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição, que me enchia de desgosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Conceição disse baixinho. Mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como mamãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama à toa. Levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não. Atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outro. São bonitos. Disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. Naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que não acho próprio. É o que eu penso, mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura. Não se pode pôr na parede. Nem eu quero, está no meu oratório. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Disse daí a pouco, como se falasse consigo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calado. O rumor, único e escasso, era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que bradava. Missa do Galo! Missa do Galo! Aí está o companheiro. Disse ela levantando-se. Sem graça, você é que ficou de acordá-lo, e ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente. Missa do Galo! Repetiram de fora batendo. Vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja, durante a missa. A figura de Conceição interpôs mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba, quando tornei ao Rio de Janeiro em março. O escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.